Olá, meu nome é Mariane de Oliveira, eu sou mestra em Biologia Animal e professora de Ciências do Colégio Petros. Nesse vídeo, eu quero trazer um olhar histórico sobre mulheres cientistas, que foram incríveis e tiveram um papel importantíssimo tanto no desenvolvimento científico quanto tecnológico da humanidade. É comum, quando a gente fala de ciência, vir na nossa mente o nome de cientistas homens, como Charles Darwin, Albert Einstein e Isaac Newton. Mas, se eu te perguntar agora, se você sabe o nome de uma cientista mulher, você saberia me dizer? Se sim, fantástico! Mas a maior parte das pessoas não vai conseguir lembrar. E isso não acontece por acaso. Ao longo da história, nós mulheres fomos perseguidas, diminuídas, invisibilizadas, proibidas de estudar, de pensar, de votar, de escolha. Ou seja, nós fomos apagadas. Mas várias mulheres não aceitaram esse papel e mostraram que a ciência é sim lugar de mulher. Então, para que da próxima vez você consiga pensar em várias mulheres, eu vou trazer nesse vídeo uma breve bibliografia de mulheres que foram gigantes da ciência. O primeiro registro que nós temos de uma mulher na ciência é de 2.400 anos antes de Cristo, mais ou menos 5.000 anos atrás, lá no Egito Antigo. Pesege é considerada a primeira médica mulher e era uma mulher negra. Antes dela conseguir esse cargo de prestígio, ela foi primeiro educada como escriba, o que só foi possível porque o seu pai também possuía esse cargo. Na época, uma mulher só era educada se houvesse uma tradição familiar do cargo. Além dela praticar a medicina diariamente, ela ensinava e supervisionava mulheres que também se tornariam médicas, e ela formou centenas delas. Pesege não podia ensinar os homens, porque um médico não respondia a uma mulher. Nós sabemos sobre a sua história porque foi encontrada uma descrição sobre ela na tumba de seu filho, onde ela estava nominada como supervisora das mulheres médicas. Interessante nós notarmos que no Egito Antigo havia uma certa igualdade social e as mulheres conseguiam papéis importantes na sociedade, o que era bem diferente de sociedades muito patriarcais, como da Grécia Antiga e da Pérsia. Taput Bela Tekalin é considerada a primeira pessoa química da história. Ela viveu na Babilônia em 1.200 anos antes de Cristo e ela foi uma fabricante de perfumes e uma autoridade em seu campo. Nós sabemos sobre a sua história porque arqueólogos encontraram uma tábua de argila com escrita cuneiforme, que é o tipo de escrita mais antigo que nós conhecemos, e nessa tábua contava sobre ela. Além da Taput fabricar perfumes para o rei e para a nobreza, ela também era supervisora real, e é daí que vem o título Bela Tekalin de seu nome. Naquela época, os perfumes não eram utilizados apenas para beleza, eles também tinham fins medicinais e para rituais religiosos, como por exemplo, os longos rituais fúnebres que eles faziam na época, onde os corpos dos reis e da nobreza tinham que ser preservados por várias semanas. E não fique achando que fazer perfume é tarefa fácil. Para consegui-los, Taput era uma conhecedora tanto da química como de práticas técnicas, como extração, sublimação e até destilação. Ela fabricava várias ferramentas que a auxiliava nos seus experimentos, utilizando panelas de barro de diferentes tamanhos e formatos. E uma característica muito interessante da Taput é que ela documentava os seus experimentos, algo que é utilizado até hoje pelos cientistas. Graças à documentação de experimentos, nós podemos debater, corrigir e replicá-los. E como ela fazia essa documentação, nós temos hoje a receita de uma pomada que ela fabricou para o rei. Ainda na antiguidade, a nossa próxima cientista é Hipátia de Alexandria. Ela nasceu entre 350 e 370 d.C. e foi uma mulher muito à frente de sua época. Ela era especialista em matemática, astronomia e filosofia. Nós temos vários documentos que contam sobre sua vida e sabemos que ela foi extremamente respeitada na sua época e ela era conhecida como a egípcia mais inteligente. Pena que a famosa Biblioteca de Alexandria foi queimada em 391 d.C. e muito do seu trabalho foi perdido.
Seu pai, Theon, era um famoso astrônomo e matemático, e ele fez questão que Hipátia fosse educada seguindo os valores e princípios gregos. Segundo historiadores, Hipátia era conhecida por sua sabedoria excepcional e por uma excelente oratória. Ela dava aulas para um grande número de homens, e muitos desses vinham de longe só para ouvi-la falar, e eles ficavam admirados com a sua genialidade. Além disso, Hipátia escreveu importantes obras sobre álgebra e geometria e rapidamente se tornou a matemática mais famosa de Alexandria. Ela também desenvolveu técnicas para fazer grandes divisões. Ela inventou o astrolábio, que é um tipo de calculadora astronômica, e também participou da invenção do hidroscópio, que é um aparato de medir líquidos, entre muitas outras coisas. Que mulher que foi a Hipátia! Pena que ela não viveu na época que Alexandria era um grande centro cultural e onde havia grandes trocas de conhecimento. Ela viveu na época que o Império Romano passava por uma cisão entre um estado pagão para um estado pagão e cristão. Foi uma época de muita tensão religiosa. E ela, por ser uma grande defensora do racionalismo científico que vinha do conhecimento grego, era pagã. Por isso ela foi acusada de blasfêmia e de ser anti-cristianismo. Todas as acusações falsas. Ela nunca se disse anticristã. Além disso, ela dava aula para pessoas de diferentes crenças religiosas. Mas, independente do seu grande prestígio, ela foi brutalmente assassinada por extremistas cristãos, que tiraram ela de sua carruagem, arrancaram-lhe as roupas e os cabelos e os seus membros, e depois queimaram o que sobrou do seu corpo. Uma morte brutal, extremamente violenta, para uma mulher que foi gênia e uma grande defensora da tolerância. Vamos agora dar um salto na história e falar sobre duas astrônomas fantásticas que viveram na mesma época, a Caroline Herschel e a Mary Somerville. A Caroline nasceu em 1750 na Alemanha e a Mary em 1780 na Escócia. Ambas passaram por grandes dificuldades para conseguir um lugar na sociedade e mostrar os seus talentos na matemática e na astronomia. E ambas também foram autodidatas na matemática, já que na época não era bem visto que mulheres estudassem outros assuntos tirando aqueles ditos femininos. O interesse da Caroline por astronomia começou quando ela foi morar com seu irmão, William Herschel, que era um estudioso, mas rapidamente ela se tornou independente dele. Eles descobriram o planeta Urano juntos, mas os créditos são dados só a ele. Se você der um Google agora, quem descobriu o planeta Urano, vai aparecer só o nome do William Herschel. Além disso, a Caroline foi a primeira mulher na Inglaterra a ter um cargo no governo e conseguir ganhar dinheiro por suas contribuições na ciência. Ela também descobriu 8 cometas, uma galáxia e uma nebulosa, e tem um papel importante na matemática. E uma curiosidade sobre sua vida: ela nunca se casou, que era algo mal visto na época, mas isso não fez diferença para ela, e ela dedicou sua vida a fazer ciência e ser independente. Mary passou maus bocados no seu primeiro casamento. Seu marido era um bruto e achava que as mulheres tinham baixa capacidade intelectual. Imagina o que ela não passava com ele. Mas ele morreu quando ela ainda era nova, com 28 anos, e aí ela retomou seus estudos. Nessa época, ela conheceu vários intelectuais e entrou em contato com outras áreas do conhecimento, e o que só despertou o seu interesse pela ciência. Ela então começou a estudar astronomia, química, microscopia, eletricidade e magnetismo. Mary também escreveu um livro que continha vários assuntos da ciência. Esse livro ela escreveu de forma mais simples e compreensível aqueles temas bem difíceis de entender. Ou seja, ela estava fazendo um livro de divulgação científica. Fantástica! Além disso, ela arrasava na pintura e ela escreveu vários livros sobre geografia. Também, em 1835, tanto ela quanto a Caroline Herschel foram eleitas membros honorários da Royal Astronomical Society. Aqui a gente tem 2 exemplos de mulheres incríveis e que foram apagadas da história.
Vamos falar agora sobre a maior estudiosa de fósseis que o mundo já viu, a Mary Anning. Mary nasceu em 1799, em uma cidade costeira da Inglaterra. Sua família era pobre e ela e seu pai coletavam fósseis para vender para os turistas ricos. Esse era um negócio arriscado, já que os penhascos eram bem íngremes e o oceano causava deslizamento de terra, lá onde eles buscavam os fósseis. Mesmo assim, Mary, com apenas 11 anos de idade, assumiu os negócios quando seu pai faleceu. E assim, ela se tornou uma lendária caçadora de fósseis e uma especialista no assunto. Com apenas 12 anos, ela foi a primeira pessoa a descobrir o esqueleto completo de ictiosauro. Depois, a primeira pessoa descobriu o esqueleto completo de plesiosauro, o primeiro pterossauro britânico, e foi ela que desvendou o mistério de umas pedrinhas que ninguém sabia o que era, e ela descobriu que eram, na verdade, cocô fossilizado, os coprólitos. Isso tudo em uma época que as pessoas ainda não sabiam o que eram os dinossauros e nem achavam que uma espécie podia ser extinta. Mary e suas descobertas provaram que podia sim. Mas, infelizmente, nessa época as mulheres não podiam publicar artigos. E os intelectuais do ramo usavam as descobertas dela nos seus trabalhos. Uma grande injustiça histórica, já que esses intelectuais menosprezavam a Mary por ela vir de classe trabalhadora e do seu conhecimento ser da prática e não um estudo acadêmico. Mesmo assim, mesmo com eles menosprezando-a, eles usavam o que ela descobria e trocavam ideia com ela na hora de escrever os seus próprios trabalhos. Uma grande injustiça histórica e uma invisibilização dessa mulher incrível. Vamos falar agora sobre a matemática inglesa Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora do mundo. E foi lá, em 1843, no meio da Revolução Industrial, que ela desenvolveu o primeiro algoritmo que pode ser processado por uma máquina. Um pouquinho sobre a história da Ada. Ela nasceu em Londres e é filha do famoso escritor Lord Byron. Mas ele não foi um bom pai. Na verdade, a Ada nem o conheceu. Devido às extensas traições do poeta, a mãe da Ada se divorciou e, como ela era uma matemática, resolveu criar a Ada seguindo uma rígida educação na matemática, tentando afastar qualquer influência artística que o pai pudesse ter deixado nela. Que não foi muito efetivo, já que a Ada era muito livre, muito criativa e tinha uma imaginação incrível para o desespero de sua mãe. A Ada também conheceu a Mary Somerville. Elas eram amigas e a Mary teve uma influência muito grande na vida da Ada para que ela se apaixonasse mais ainda por ciência. Por sinal, foi pela Mary que a Ada conheceu o famoso matemático da época, o Charles Babbage. E ele estava desenvolvendo a sua nova invenção, a máquina analítica, uma máquina que para ele seria capaz de processar números e realizar cálculos matemáticos complexos. Por sinal, a máquina analítica é considerada o primeiro computador do mundo. A Ada ficou fascinada com essa ideia, e ela foi muito mais visionária que o próprio Charles. Ela percebeu que as máquinas seriam capazes de processar símbolos, como notas musicais e imagens. A Ada então pediu para trabalhar como aluna do Charles, mas ele recusou porque ele estava muito focado no seu projeto. Mas a Ada era persistente, então ela decidiu traduzir um artigo em francês sobre a máquina analítica. Além de traduzir, ela adicionou as suas próprias contribuições e o artigo ficou com o dobro do tamanho. Isso foi suficiente para chamar a atenção do Charles e eles começarem a trabalhar juntos. Por sinal, nessas contribuições tem fundamentos importantes que foram usados na era digital, além de ter sido aí que ela escreveu o primeiro algoritmo que pode ser processado em um computador. A Ada foi realmente uma matemática incrível e muito visionária. E ela é um ótimo exemplo para a gente ver que a tecnologia não é uma área de domínio masculino. Por sinal, toda segunda terça-feira do mês de outubro é considerado o dia da Ada Lovelace, um dia para a gente celebrar mulheres na área da tecnologia. Nossa próxima cientista é a geneticista Nettie Stevens.
A Nery nasceu em 1861 em Vermont, nos Estados Unidos, após o fim da Guerra Civil Americana. E ela era de uma família pobre, então ela teve que trabalhar e batalhar muito para conseguir juntar dinheiro e poder se formar. E ela se graduou na recém-inaugurada University of Stanford. Depois ela fez mestrado e terminou seu doutorado com 41 anos. Naquela época ainda não se sabia o que determinava o sexo biológico. As pessoas achavam que dependia do que a mãe comia durante a gravidez ou da temperatura do seu corpo. Mas a Nery sempre suspeitou que isso não era verdade e que tinha algo mais acontecendo ali. Então, ela realizou um experimento utilizando o bicho da farinha, o tenebro, e ela notou que nos óvulos das fêmeas ela só encontrava o cromossomo X e que nos espermatozoides dos machos ela podia encontrar ou o cromossomo X ou o cromossomo Y. E foi assim que ela chegou numa conclusão revolucionária para a época, de que o sexo biológico era por determinação cromossômica e que o macho que o determinava. Uau! E se você está achando que esse trabalho da Nery foi muito bem recebido no meio acadêmico e aplaudido de pé, aí que você se engana. Infelizmente não foi. O livro dela foi recebido com ceticismo e suas descobertas foram deixadas de lado. Um tempo depois, o orientador da Nery, o Edmund Wilson, realizando outros experimentos, chegou na mesma conclusão dela, de que o sexo biológico era por determinação cromossômica. E diferente do que aconteceu com a Nery, suas descobertas foram bem vistas e muito bem aceitas. Felizmente, a Nery faleceu com apenas 50 anos de câncer de mama. Enquanto estava viva, ela não recebeu reconhecimento pela sua descoberta revolucionária na ciência. E as injustiças não param por aí. Em 1933, um famoso geneticista da época, do mesmo departamento da Nery, o Thomas Morgan, recebeu um prêmio Nobel por descobrir o que a Nery já havia descoberto. E ele, por sinal, quando a Nery faleceu, escreveu um obituário sobre ela numa famosa revista científica, a Science, onde ele diminuía o trabalho dela e dizia que ela era mais uma técnica de laboratório do que realmente uma cientista. Nossa próxima cientista você provavelmente ouviu falar, já que ela foi uma verdadeira revolução no meio científico, como a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, a física e química Marie Curie. Marie nasceu em 1867 em Varsóvia, na Polônia, e ela teve uma infância difícil, mas mesmo assim ela teve uma boa base científica, já que seu pai era professor de física e matemática. Ela foi para Paris para estudar física e matemática na Universidade de Sorbonne, e foi lá que ela conheceu seu futuro marido, o Pierre Curie, que era cientista e professor, e os dois se tornariam uma equipe de impacto na ciência. O casal era amigo do cientista Henri Becquerel, que havia descoberto um brilho misterioso que provinha dos sais de urânio, mas ele não tinha conseguido desvendar esse mistério. A Marie ficou fascinada com o fenômeno e começou a estudá-lo. Ela então descobriu que essa energia ela provinha dos átomos de urânio e chamou esse fenômeno de radioatividade. Pela descoberta com a radioatividade, o trio Becquerel, Marie e Pierre receberam em 1903 um prêmio Nobel da Física, e foi aí que a Marie se tornou a primeira mulher a ganhar essa honraria. Mas não fique achando que foi fácil. Na verdade, queriam dar o prêmio só para o Becquerel e para o Pierre, mas o Pierre não aceitou e fez questão que a Marie também recebesse, já que ela foi parte fundamental da descoberta. Depois, agora sozinha, a Marie percebeu que se seus cálculos estivessem certos, deveria existir um outro elemento com uma capacidade radioativa maior que o urânio. E foi assim que ela descobriu o elemento polônio, que ela deu esse nome em homenagem à sua terra natal, Polônia, e depois também ela descobriu o elemento rádio. E assim, em 1911, por suas descobertas e pesquisas com o elemento polônio e rádio, a Marie recebeu um prêmio Nobel da Química, sendo até hoje a única pessoa a receber 2 prêmios Nobel em disciplinas diferentes. Mas não achem que tudo eram flores. Apesar da reputação e fama da Marie, ela sofria muito preconceito,
tanto por ser mulher quanto por ser da Polônia, e até que nessa época ela desenvolveu uma forte depressão. A Marie também fez importantes descobertas na área da saúde. Foi ela que descobriu formas de usar o rádio no tratamento do câncer, e ela também inventou uma máquina portátil de raio-x, que ela e a sua filha, Irene, dirigiu heroicamente durante a Primeira Guerra Mundial para cuidar de soldados feridos. A Marie também era uma forte defensora da educação científica para mulheres, tanto que ela chegou a dar aulas em uma universidade ilegal, que era frequentada na maior parte por mulheres. Bom, infelizmente, na época ainda não se sabiam os malefícios, as consequências negativas da radioatividade. Então a Marie não tomava nenhum cuidado, ela andava com os tubos de ensaio com amostras de rádio nos seus jalecos. E também ela foi muito exposta à radiação durante a Primeira Guerra Mundial. Como consequência, ela faleceu de anemia aplástica com 66 anos, mas ela ganhou a honraria de ser enterrada no Panteão em Paris, junto com seu marido, Pierre. E uma curiosidade é que tanto o seu caixão como tudo que ela usou na sua pesquisa, os seus diários, estão tudo revestido em caixas de chumbo, já que eles são extremamente radioativos até hoje. E a sua filha, a Irene, inspirada pela sua mãe e trabalhando junto com seu marido, fez pesquisas sobre a estrutura do átomo e com física nuclear. E foi assim que ela descobriu a estrutura do nêutron e a radioatividade artificial, recebendo em 1935 o Prêmio Nobel da Química. Realmente as mulheres Curie são fantásticas. Nossa próxima cientista é uma das biólogas e líderes feministas mais importantes da história do nosso país, a Berta Lutz. Berta nasceu em 1894 em São Paulo. Ela tinha duas grandes paixões, a ciência e a luta pelo direito das mulheres. Ela estudou lá em Paris, na Universidade de Sorbonne, a mesma da Marie Curie, e se especializou no estudo dos anfíbios anuros, que são os sapos, as pererecas e as rãs. Foi também lá na Europa que ela entrou em contato com o movimento sufragista inglês, que, para quem não sabe, foi um movimento importantíssimo que reivindicava o direito das mulheres de voto e de serem votadas. Depois que a Berta já havia retornado ao país, ela prestou um concurso público para trabalhar no Museu Nacional, lá do Rio de Janeiro, e ela passou em primeiro lugar, tornando-se assim a segunda mulher a ter um cargo público concursado do país. Mas não fique achando que foi fácil. Os homens concorrentes não queriam aceitar que ela ficasse com o cargo, mas deu tudo certo depois de um parecer jurídico favorável a ela. Lá em 1922, a Berta organizou o primeiro Congresso Feminista do Brasil e fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ela foi uma líder importantíssima e extremamente ativa no movimento sufragista brasileiro e na luta pela aprovação do voto feminino, que aconteceu em 1932. A Berta também foi deputada federal, lá em 1936, onde ela lutou pela igualdade salarial entre os gêneros, pela licença maternidade de 3 meses para grávidas e também pela redução da jornada de trabalho, que na época era de 13 horas. Já em 1945, a Berta foi enviada oficial do governo brasileiro para a Conferência de São Francisco, lá que foi fundada a Organização das Nações Unidas. Isso mesmo você está pensando, a ONU. Dos 850 delegados de 50 países, apenas 6 eram mulheres. E apesar de estar em minoria, a Berta lutou até o fim para que na carta que funda a ONU contemplasse igualdade de gênero. E eu vou ler o trecho. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 2 vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres. E não foi só na luta pela igualdade de gêneros que a Berta se destaca.
ela conciliava muito bem a sua militância com as suas pesquisas científicas. Ela trabalhou 46 anos no Museu Nacional e tem uma importância gigantesca no estudo dos sapos. Além disso, ela reuniu coleções botânicas, ela deu continuidade a alguns trabalhos do seu pai, que era médico e trabalhava com doenças tropicais. Ela estudava técnicas de preparo e de divulgação de mostruários em museus de história natural. Além disso, ela era uma defensora do estudo científico brasileiro e também da preservação da nossa fauna e flora. Uma curiosidade é que a Berta conheceu a Maria Irene Curie em uma visita que elas realizaram no Museu Nacional. Antes de falecer, em 1976, Berta doou vários documentos, cartas, imagens e suas pesquisas para o Museu Nacional, mas infelizmente esses documentos inestimáveis viraram cinzas no incêndio que ocorreu em 2018. Para eu finalizar a história dessa cientista brasileira incrível, eu vou usar uma frase dela. Para a mulher vencer na vida, ela tem que se atirar. Se erra uma vez, tem que tentar outras 100. É justamente a nova geração a responsável por levar avante a luta da mulher pela igualdade.